a Deus. Ontem, vocês sabem, nós tivemos o Congresso Libertos para Prosseguir lá em São Paulo. Foi uma bênção, foi um grande derramar de Deus. Deus realmente visitou a gente. Foi muito bom, foi uma presença muito especial de Deus durante todo o dia. Todos que ministraram, todos que falaram, foi muito legal. Foi uma bênção mesmo, né? E eu quero incentivar você a se preparar. Dia 27 de maio, a gente tem o próximo congresso, que é o congresso de Pentecostes. O de ontem foi o de Páscoa, né? A gente fez, e agora a gente vai ter o de Pentecostes, dia 27 de maio. Então se organize, foi muito bom, né? Os irmãos foram, tem um lugar para poder comer, não foi nada caro, foi bem tranquilo. Então se organize para ir. Às vezes eu vejo, as pessoas vão deixando para o último minuto, e aí chega na última hora, ai não posso, ai não deu. Então se programem, né? A gente vai avisando aqui, é dia 27 de maio, vai ser um sábado de novo, vai ser o dia todo de novo. Então você pode ir, se organize, se prepare, amém? Vai lá se organizando para estar indo, dê o tempo, né? Teve pessoas ontem que foram só no período da manhã, porque tinham algum compromisso ou tinha alguma coisa para fazer à tarde. Teve gente que só foi à tarde, ficou tarde e noite para receber de Deus, e teve até alguns que foram só o período da noite, mas receberam a palavra do Senhor, foram tocados pelo Senhor. Então dia 27 é a festa, é o encontro profético da festa de Pentecostes, né, de Shavuot. Então esteja lá, amém, irmãos? Olha para o irmão que está do lado e fala assim, olha, se programe para você ir. Não, mas fala com fé, diga para ele assim, se você se organizar, você vai. Fala com fé, irmão. Amém? Se você se organizar, você vai, Ronaldo. Em nome de Jesus. Fala amém, Ronaldo. Amém. Você também, bigodão. Você também consegue ir. Você e a Aninha, levar a Bruna, se organizarem para ir, né? Olha lá, tem o João. É nós. Pastor Wagner, pastor Thaís também, dá para ir, ó. Se organiza para ir. Ricardo, você também, não dá de se esconder até o da graça, não, que eu estou vendo você aí, viu? Você também dá para ir com a Janaína. Gente que dá para se organizar para a gente estar lá. É bênção, né? O Elson foi ontem, ele está assistindo. O Elson foi ontem, mesmo com o Samuel doentinho, ele deixou o Samuel lá com a Andressa, e ele foi, ficou o período da manhã e um pedacinho do período da tarde, aí ele precisou ir embora. Daí ele foi, participou. Sabe, irmãos, se a gente se esforça para ir, por que é bom ir? Para você receber uma palavra de Deus, um alinhamento, para estar junto com os irmãos. Ontem um monte de gente perguntou do celular, viu? Cadê o Xérito? Eu falei, rapaz, o Xérito começou a namorar, tá difícil agora para ir para a igreja. Brincadeira, Aninha. Brincadeira. É o contrário, minha querida, ele está vindo mais por causa de você, minha filha. É você que está trazendo o bigodão para a igreja. Bem, a Aninha avivou o coração do Xérito. Ele, como diz o Ricardo, ele achou a costelinha dele, aí ficou tudo certo. Né? Ué, aplauda aí, Aninha, aplauda a Aninha. Está trazendo o Xérito. Oh, glória. Mas se você se organiza, você vai para o encontro. Então se organize, irmão, se prepare, vai lá, né? Para você estar junto. Foi uma grande bênção ontem, né? Daqui da igreja eu ministrei. A Silvana ministrou de manhã, a apóstola, o pastor Felipe também ministrou à tarde. Gente, ó, só para dar um tostão, vou pôr um pouquinho para trás aqui, tá, pastor? Porque eu ando para lá e para cá para pregar, né? Às vezes eu vou em igreja que colocam, falo para mim assim, apóstolo, nós vamos filmar, então o senhor tem que ficar nesse quadradinho aqui. Eu falo assim que eu fico parecendo galinha viva em feira. Você já viu? Agora nem vende mais. Antigamente vendia galinha viva em feira, o povo amarrava o pé da galinha, a galinha ficava só no quadradinho. Assim. Eu falei, eu fico igualzinho galinha de feira, amarrada no quadradinho. Mas ontem, vocês tinham que ver a palavra da Bispa Ana, rapaz. Bispa Ana ontem foi uma benção, né, Lipe? Todo mundo foi benção. Bispa Ana ontem estava no sapatinho de fogo, rapaz. Quem conhece a Bispa Ana sabe que a Aninha estava ontem no sapatinho de fogo, foi benção. Sem contar o pastor Felipe, né, rapaz? O Felipe, vou zoar agora, presta atenção. Felipe começou ontem igual brigadeiro.
Sabe quando você faz brigadeiro? Você começa a mexer, tá molinho, você vai mexendo, aí vai engrossando, engrossando, engrossando. O rapaz, no final, o menino ficou bravo, rapaz. Né? Deus usou ele em cura, uma das marcas do ministério do Felipe, né? E foi uma bênção. A irmã foi curada do que mesmo? Que ela estava ontem? A irmã estava doente? O que era, Lipe? Artrose. Artrose. E ela chegou, o Felipe perguntou assim: quem está doente aqui? Quem está sentindo alguma dor? Ninguém levantou a pouco. Daqui a pouco a irmãzinha fez assim. E ele perguntou: o que você está sentindo? Ela: dor no corpo inteiro. Eu falei: demorou, e foi uma bem achada, né, mãe? Foi um que achou mesmo. A mulher não falou nem que era uma dorzinha, era dor geral, né? Aí: o que você tem? A artrose. A mulher veio lá na frente: estou com dor no corpo todo, tal. E Deus visitou e usou a visita do Felipe com poder. A mulher foi curada, caiu no chão, ficou ajoelhada. Faz, a senhora não fazia. A mulher ajoelhou, ficou, levantou a mão. Eu falei: a mulher não fazia nada disso, estava dura, a mulher está fazendo tudo. Eu falei: glória a Deus. Foi uma visitação tão tremenda, tão poderosa. A apóstola, vocês sabem como ela é, né, rapaz? Foi a primeira a ministrar, e ela já vem, e Deus já usa profeta. Meu Deus, que palavra poderosa, que palavra tremenda. E o apóstolo é aquela coisa, né, irmão? Só Jesus na causa, para pregar por último, depois que todo mundo já falou, depois que todo mundo já pregou, mas foi uma bênção. Eu estou falando tudo isso para incentivar você a estar indo. Sabe, irmãos, eu quero muito que você receba. Eu acho que o que Deus falou com a gente agora de manhã, pela vida do pastor, e falando sobre nós, sobre um avivar do nosso coração. Sabe, é hora da gente ter esse avivar dentro de nós. E a gente precisa procurar. Uma das coisas que a gente precisa aprender é: se eu quero manter meu fogo queimando, eu tenho que estar onde a fogueira está. Sabe, nenhuma brasa fica acesa se ela fica longe do fogo. E quanto mais perto do fogo, mais quente eu vou ficando. E ontem, meu irmão, desde o começo até o final, havia fogo naquele lugar. E todos que foram receberam de Deus. Agora, se ontem, que foi Páscoa, teve fogo, você imagina o que vai ser Pentecoste. Poxa, era para falar um amém agora, né, irmão? Imagina o que vai ser Pentecostes. Imagina o que Deus vai fazer. Amém? Então, se você se programar, você consegue ir. Amém? Cadê os irmãos que vão fazer força para ir? Estou convidando vocês também. Então, amém? Façam força para ir, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Os demais recados a apóstola dá depois. Abra, vamos lá, vamos para a palavra de Deus, para aquilo que o Senhor vai falar com a gente nessa manhã. Abra a tua Bíblia comigo aí no livro de Números. Números. É o quarto livro da Bíblia, quarto livro do Pentateuco de Moisés. Números capítulo 6. Número capítulo 6, a partir do verso 22. Esse texto é um texto muito conhecido, que eu gosto, eu particularmente, é a bênção que eu gosto de liberar. Algumas pessoas usam a bênção apostólica, né, para final de culto, né, e fala que o amor de Deus Pai, que a comunhão dos Filhos e o poder do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus. É a bênção que os apóstolos, né, o Paulo escrevia e os apóstolos escreviam. É a bênção apostólica. Eu acho legal, lindo, mas eu particularmente gosto muito dessa bênção sacerdotal, que é a bênção que os sacerdotes receberam de Deus para liberar. Sabe, quando eles recebem essa porção de Deus. E é interessante, a gente vai ler, né? Por que que Deus faz isso? Qual é o momento que eles recebem isso de Deus? Eles tinham acabado de estar entrando na terra prometida. Eles já estavam, nesse tempo aí, começando a se organizar para ir para a terra prometida, organizar as coisas daquilo que Deus estava falando. Deus estava dando ordem para ele: olha, vocês vão entrar na terra, vai ser assim. Eles estavam se organizando e ouvindo de Deus de como entrar. Eles iam entrar com Josué, é verdade, mas Deus foi ensinando eles e como ativá-los naquele tempo. Sabe o que é mais interessante? Esse povo estava no meio do deserto, estava numa situação no meio do deserto, e a única coisa que eles tinham eram promessas. A única coisa que eles tinham era a palavra de Deus para eles. Eles tinham experiências no deserto, eles viam coisas tremendas no deserto.
Você sabe o que acontecia, a bênção que vinha. Mas era interessante que essa bênção, Deus fala para Arão, que era o sacerdote. E ele diz para Arão que Arão tinha que liberar essa bênção sobre o povo. E não era uma bênção que eles faziam isso de vez em quando, eles faziam todo dia, abençoavam o povo. Todo dia eles traziam a bênção sobre o povo. Essa bênção era para lembrá-los que Deus estava com eles, que a promessa era viva, que eles não podiam se desanimar, que chegaria o momento que eles iam viver a promessa, que eles iriam avançar naquilo que Deus tinha para eles. Era um desafio. Só que, irmão, muitos de nós temos nossa promessa, Deus tem falado com a gente, muitos de nós temos visto coisas que Deus está fazendo, que Deus está movendo, mas ainda estamos na esperança, da fé, daquilo que realmente a gente quer viver. Sabe, muitos de nós estamos olhando as coisas e falando: Senhor, tem hora que a gente desanima, tem hora que a gente olha e fala, parece que está tão longe, parece que a gente nunca vai conseguir. Quando Deus olhou isso para o povo, sabe, eu fiquei imaginando, quando eu estava lendo esse texto, estudando isso, eu fiquei imaginando Deus olhando para o povo e falando assim: olha, o povo está desanimando no deserto. Por mais que eu faça, tem gente desanimada. Por mais que eu dê, tem gente que está perdendo o pique. E quando a gente olha para a igreja, a gente vê a mesma coisa. Tem gente que vê milagre, tem gente que vê Deus sustentando, tem gente que vê Deus agindo, mas mesmo assim ainda enfraquece na caminhada. Quem está entendendo isso? Ah, mas eu vejo Deus responder, é verdade. Ah, eu vejo Deus fazer milagre, é verdade. Mas às vezes você olha, parece que aquilo está meio travando no meio do caminho. Quando Deus olhou isso, Deus chamou o sacerdote e falou assim: eu vou dar uma palavra para vocês, e vocês vão liberar essa palavra para esse povo, porque eles têm uma promessa, eles têm uma palavra, só que no meio do caminho eles estão e precisam de uma ativação, e essa ativação vai ser essa palavra que o sacerdote vai liberar sobre eles todos os dias, porque isso vai fazê-los animar para chegar no final. Quem entende isso? Quem hoje precisa de uma ativação? Quem hoje precisa de uma palavra? E Deus chama o sacerdote. Deus não falou para Moisés liberar isso. Eu já falei para vocês, Moisés era um grande líder, um profeta tremendo, mas não era sacerdote. Não era. Por quê? Porque Moisés não tinha um coração paterno. Moisés não se movia em paternidade, ele não tinha isso. Agora, Arão tinha. Arão tinha um coração paterno, e Deus coloca Arão como sacerdote, porque a bênção, ela tem que vir de um coração cheio de amor, um coração paterno, um coração que abençoa, que olha e declara a bênção, para que o filho levante, para que o filho vá, aquele que ama, que olha porque quer ver o bem, quer ver vencer, está ali. O coração do sacerdote é assim. Quem é o sacerdote? Para você ter um momento, né, para a gente poder entender, a gente podia falar um monte de conceitos sobre sacerdote, mas o que eu gosto de sacerdote é aquele que ouve o céu e fala na terra, e aquele que ouve a terra e fala no céu. Esse é o sacerdote. É aquele que consegue ouvir o que Deus está falando e traz para a igreja, e aquele que ouve a igreja e leva para Deus. Ele faz esse intercâmbio, ele faz essa ligação. Sacerdote é essa pessoa. Quando Deus levanta um sacerdote, levanta alguém para esse sacerdócio, Deus te dá essa capacidade de ouvir o céu para poder falar na terra, e ouvir a terra para poder falar no céu. Aí você vai dizer, mas apóstolo, aquele tempo eles levantaram os filhos de Arão, e depois eles vão levantar da tribo de Levi. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus, todos nós somos sacerdotes. O próprio Senhor nos chama de sacerdócio real. Você é um sacerdote sobre a terra hoje. Era para você falar um amém com mais força, vou repetir. Você é um sacerdote sobre a terra hoje. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, você é um sacerdote. Você é alguém que quando o véu foi rasgado
por Jesus, lá na cruz, você teve livre acesso ao Pai agora. Você ouve o céu, Deus fala com você, e você tem por direito e obrigação falar na terra o que você ouve no céu. E também você tem e pode entrar e ter acesso a Deus, para falar com Deus o que você está vivendo na terra. Isso é papel do sacerdote. Quando a gente vê essa bênção aqui, é porque Deus está dizendo: olha, você pode e tem uma palavra na tua boca para animar você mesmo, animar a sua casa e animar quem está ao redor de você. Há uma palavra de Deus para tocar e ativar o teu ânimo. Essa manhã Deus quer ativar você. Nós estamos no mês da perseverança, no mês daquele que se levanta e vai, independente de qualquer situação. Deus tem algo para você. E eu gosto quando ele vem e fala assim para Moisés: Moisés, fala para os sacerdotes, fala para Arão, para os seus filhos, que eu tenho uma palavra para o povo, e eles serão boca profética no meio deles, eles serão uma boca sacerdotal no meio deles. Você é uma boca poderosa sobre a sua própria vida e sobre a sua casa. Aquilo que você fala é poderoso. Irmãos, nós estamos no ano do decreto, e eu tenho falado isso sempre: o que sai da tua boca tem um efeito mais poderoso do que você imagina. Esse ano Deus está potencializando as sementes que saem de você. Deus tem dito para nós que aquilo que sai da nossa boca se cumprirá rapidamente. Foi a palavra profética para nós esse ano. Então, quando a gente está de cara com uma palavra dessa, em que Deus está dizendo: eu estou dando uma palavra de ativação para vocês, se levantem, se animem, é porque Deus está tocando a minha vida e a sua vida para isso. Amém? Como que eles abençoavam? O sacerdote chamava o povo, e o sacerdote ficava de pé, e ele impunha as mãos sobre o povo. E ele colocava as mãos sobre o povo, e ele dizia, e fazia isso todas as manhãs e à tarde, quando o sacrifício das 9 horas da manhã eram feito, como o sacrifício das 3 horas da tarde eram feito, o sacerdote liberava a palavra sacerdotal, a bênção sobre o povo, sobre aqueles que estavam no tabernáculo, sobre aqueles que estavam ali, recebiam a bênção. E depois, quando estavam no templo, também era recebido ali. Algumas pessoas falam que a última coisa que Jesus fez com os apóstolos, antes de subir ao céu, foi liberar a bênção sacerdotal sobre eles. Que a Bíblia diz lá em Lucas 24, que o Senhor, junto com os seus discípulos, e havia os discípulos ali, e mais muito, falam em 500 pessoas, a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz que Jesus, estendendo as mãos sobre eles, os abençoou, e foi assunto ao céu, subiu ao céu. Alguns dizem que ali no original, a bênção que Jesus dá sobre eles é essa bênção sacerdotal, ativando a vida deles. Eu creio nisso. Eu creio que Jesus estava dizendo: olha, eu estou liberando essa bênção, para que vocês se lembrem que há uma ativação sobre aquilo que eu estou fazendo sobre vocês. O culto dessa manhã, a palavra de Deus dessa manhã para você, é para ativar você. Deus não esqueceu, Ele está junto com você e Ele vai fazer um milagre. Era isso que o Senhor estava falando. Você quer uma coisa interessante? É uma curiosidade. O pessoal aí que é seminovo, lembra do Jornada nas Estrelas, do Dr. Spock? Quem lembra do Dr. Spock? Você viu no Google? Que você viu no Google. Você viu no Google. Lembra do Dr. Spock? Aquele cara com a orelha para cima assim? Aquele ator, ele era judeu. E quem é mais antigo lembra que quando ele se encontrava com as pessoas, ele saudava as pessoas, ele fazia assim com a mão, com os dedos, e ele falava que você tenha, ele falava vida, que você tenha vida e seja próspero em tudo. Era o jeito que eles falavam. Ele fazia isso. Sabe por que ele fazia isso? Aquilo, eu estava lendo hoje, aquilo ali foi algo que ele inventou, não estava no texto. No texto ele tinha que erguer a mão e falar: paz seja com vocês, que era o que falava lá no planeta dele, né?
Aí ele chega e ele faz esse sinal e diz: que haja paz e prosperidade em tudo. Sabe por que ele fez isso? Porque os sacerdotes, quando eles abençoavam, eles faziam isso com a mão. Aqui não dá, né, meu Deus? Assim. E eles abençoavam assim. Por que, apóstolo, eles faziam isso? Porque essa é a letra X, Shin. Essa letra Shin é a letra que dá origem ao nome Shaddai. Quando eles abençoavam, eles estavam dizendo: Shaddai está abençoando vocês. Agora, quem era Shaddai? Shaddai foi a maneira que Deus se apresentou para falar que ele era o escudo, que ele era o protetor. Shaddai quer dizer isso, El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que guarda, é o Deus que é um escudo. Quem está entendendo isso? Por isso que os sacerdotes, quando eles iam abençoar, eles diziam: El Shaddai guarda vocês. A palavra que está vindo é do Deus Todo-Poderoso. Eles faziam isso para que o povo lembrasse quem era. E aquele ator, quando ele foi filmar a primeira vez, e ele tinha que saudar, ele faz isso. E ficou famoso no cinema, pela posição dele. Aí os produtores vieram perguntar, e ele falou assim: porque eu cresci vendo alguém nos abençoando, fazendo esse sinal. E os produtores acharam fantástico aquilo e deixaram. Que curiosidade, né? Por quê? Porque, irmão, se tem uma coisa que judeu sabe lidar bem é com a bênção. Judeu, ele sabe da bênção, ele sabe do poder de Deus. Eles sabem que a bênção era algo muito maior do que qualquer outra coisa. A bênção valia muito mais do que qualquer dinheiro. Quando você vê Jacó, quando ele está ali, ele quer a bênção. Quando ele vê e ele quer a bênção de Isaac, e ele vai e ele consegue, né? Esaú vende a primogenitura, ele vai e Jacó vai lá e dá o seu jeitinho e engana o pai para que o pai abençoasse. A intenção de Jacó era uma só: eu quero a bênção de meu pai. E quando Jacó abençoa, quando Jacó libera a bênção, ele pega a parte, ele pega a bênção. E agora ele tem a bênção, e ali ele vai fugir. Irmão, quando ele foge de Esaú, ele foge sem nada. Ele não tinha nem onde dormir. A Bíblia diz que o primeiro lugar que ele vai dormir é no chão, e ele pega uma pedra para fazer de travesseiro. Por que ele lutou tanto? O que ele queria tanto? A bênção. Ele vai ficar quase 25 anos longe. E tudo que ele ganhou foi quando ele trabalhou com Labão, quando ele fez, quando ele volta. Quem que ficou com o dinheiro? Quem que ficou com a herança? Esaú. Agora Esaú, diz a Bíblia, que chorou amargamente. Por quê? Porque ele não tinha uma bênção. A bênção valia muito mais que o dinheiro. Sabe, irmão, se você entender, se eu entender essa verdade, que a bênção vale muito mais do que o dinheiro, que eu saber que eu tenho o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, do meu lado, junto comigo, me ativando, abrindo as portas, conduzindo a minha vida, meu irmão, dinheiro não é nada. Porque para Deus, irmão, ouro vai virar paralelepípedo. Por quê? A Bíblia diz que nós vamos andar em rua de ouro no céu. Quando Deus olha a gente atrás de ouro, Deus fala assim: isso aí é picha aqui no céu, rapaz. Nós vamos calçar as ruas para você andar. Por quê? Porque, irmão, a coisa mais importante que você tem na tua vida é a bênção de Deus sobre você. Se você entender essa verdade, meu querido, ninguém detém você. Era isso que o Senhor estava falando para aquele povo: vocês têm a minha bênção. Se vocês andarem debaixo da minha bênção, se vocês andarem junto comigo, não há povo que levante contra vocês, não haverá nada. E Deus mostrava isso, porque aquele povo recebia uma bênção todo dia.
E sabe o que acontecia? As vestes não envelheciam, o sapato não ficava velho, nenhum deles ficou doente durante 40 anos no deserto, não faltou pão, não faltou água, Deus era com eles em todo o tempo, porque a bênção é maior do que qualquer outra coisa. E a bênção era liberada todo dia sobre eles. Todo dia. Ai, apóstolo, era naquele tempo, meu irmão, como eu acabei de dizer, você é o sacerdote da sua casa. Libere uma bênção todo dia ali. Fale todo dia. Cuidado com a tua boca. Tem gente que levanta dizendo, ai, o dia hoje só Jesus. Ai, o dia hoje, estou tão cansado. O dia hoje vai ser muito difícil. O que você espera que o seu dia seja? Irmão, levanta, traz uma palavra de bênção. Ai, apóstolo, às vezes é tão difícil. Irmão, difícil, irmão. Profetizar, abençoar a tua casa, trazer. Irmão, difícil é falar com farofa na boca, querido. Isso é difícil. Agora, profetizar é o melhor que você tem a fazer na tua vida. Leva bênção para dentro da tua casa. Era o que Deus estava dizendo para o povo. Profetiza. O sacerdote liberou. A tenda vai ser cheia. Vai acontecer coisas tremendas. Quando você fala, vai acontecer. E o Senhor começa. E o Senhor já vem. E a primeira coisa que ele diz, o sacerdote já chega e fala, o Senhor te abençoe e te guarde. Irmão, só isso já era motivo para parar. O que é ser abençoado por Deus? Fala para mim, por um minuto aí. Pensa, você aí, o que seria uma bênção de Deus na tua vida? Pode pensar. O que seria uma bênção? Ai, seria uma bênção se eu pagasse todas as minhas contas. Ótimo, uma bênção boa. Ai, bênção seria se eu tivesse um carro melhor. Bênção também boa. Ai, bênção seria se eu tivesse mais tempo para as coisas de Deus. Bênção, mas melhor ainda. Quem pensou numa bênção aí? Deus está dizendo, é isso que eu quero para vocês. Você está entendendo? É isso que Deus quer fazer para você. Porque a Bíblia diz que Deus sabe o intento do nosso coração. E a alegria no coração dele nos abençoar. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem ideia de que a gente precisa se sacrificar para Deus nos abençoar. É a ideia católica, a ideia da Idade Média, que eu tinha que agradar a Deus, que eu tinha que fazer, é a ideia pagã. Eu tinha que agradar a Deus para Deus me abençoar, eu tinha que fazer toda a vontade de Deus para Deus me abençoar, eu tinha que levar sacrifícios para Deus me abençoar. Não, irmão, Deus não é assim. Por que eu levava sacrifício que era para Deus me abençoar? Não, irmão, o sacrifício era para você, não era para Ele. Deus estava dizendo, você está trazendo um cordeiro para o sacrifício? Você está dizendo uma coisa para mim, que você acredita em mim. E por causa disso a bênção está em você. Você não tinha que agradar a Deus para Deus te abençoar. Por quê? Porque Deus te amou ainda quando você era pecador. Deus te amou e Deus foi atrás de você ainda quando você não valia nada. Você não tinha feito nada para Ele, você não valia nada, seu destino era o inferno, mas Ele foi atrás de você, Ele te buscou por causa de amor. Então você não precisa atrair Deus com o seu sacrifício, com a sua dor. Eu preciso jejuar, eu preciso eu preciso fazer para Deus me abençoar. Não, irmão, Deus te abençoa por prazer, por alegria. Ele te abençoa porque Ele te ama. O problema é que a gente não acredita na bênção. A gente acha que tem que sacrificar. Eu tenho que fazer para Deus me abençoar. Ei, Deus está dizendo para você, eu amo você.
Eu tenho prazer. Eu acho lindo quando o Senhor vem falar para Jesus. Deus fala do céu, na frente de todo mundo, sobre Jesus, fala assim: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus está falando isso para você hoje. Você é o filho amado, aonde Deus tem prazer. E a bênção é essa. Ser abençoado é entender que Deus me olha, me entende, sabe quem eu sou, e mesmo assim Ele me abençoa. Por quê? Porque Ele me ama. Segunda coisa, Ele me guarda. Me guarda do quê, irmão? Eu não falei para você que Ele falava que era El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o escudo. Ele está dizendo: eu guardo você. Eu guardo você. Guarda de quem? Do diabo? Irmão, o diabo é peixe pequeno. Aí aposto, o diabo é poderoso, a Bíblia fala. Irmão, o diabo só é poderoso se você andar em pecado. Anda em santidade com Deus. Anda numa vida reta com Deus. O diabo pode até vir, irmão, mas ele não vai tocar você. Ele tenta a vida do crente. Tentar, meu irmão, o próprio nome já fala, tentar. Mas ele só consegue quando você deixa. Se eu tenho uma vida em santidade, uma vida reta diante de Deus, se eu ando e busco andar com o Senhor, se eu tenho uma vida de consagração a Ele, irmão, o diabo pode se ir andar, mas não vai tocar. Por quê? Porque a Bíblia fala que o leão anda ao derredor, mas nós temos o leão ao nosso redor, aqui. Agora, se eu estou longe do Senhor, aí sim o diabo é perigoso. Se a minha vida, tem crente que a vida dele parece um queijo suíço, de tanto furo. Aí, meu irmão, para o diabo enfiar um dedinho ali, ó. Eu já falei. O diabo não tem o menor problema de dividir você com os outros. O diabo não tem problema de dividir você. Ele divide você com o mundo, ele divide você com Deus, ele divide tudo. Desde que ele tem um pedacinho de você, é o que basta para ele. Agora, se eu tenho uma vida reta diante do Senhor, Deus me guarda. E o Senhor está dizendo: vem debaixo da minha bênção, vem debaixo da minha proteção, não importa o que aconteça, eu vou guardar você. Eu vou guardar você. Mas está passando. Deus está guardando você. Deus está no controle. Os dias são difíceis, Deus está comigo. Estou passando por tempestade, Deus está comigo. Deus me guarda. E Ele vai guardar até o final, porque Ele prometeu isso. Sabe, irmãos, nós temos que entender essa proteção de Deus em todo o tempo. Mas é condicional? Anda em retidão. Anda numa vida reta, anda com Ele. Quando eu ando com Ele, Deus vai me surpreender todo dia. Olha aqui, irmão. Deus tem prazer em surpreender você. Deus tem prazer em surpreender você. Quem não é aquele que gosta, né? O pai que gosta de fazer surpresa para o filho. Eu vou contar aqui, né? Acho que ela não vai ficar brava comigo. Pergunta para a Ângela ali, do Ronaldo, como era o pai dela para eles, para os filhos. Um pai que não era cristão, mas adorava fazer surpresinha para os filhos. Amarrava balinha, não é assim, Ângela? Amarrava balinha, eles acordavam de manhã, tinha um varalzinho de balinha para os filhos assim. Ele preparava as coisas para fazer, para as crianças acordarem, os filhos acordarem e encontrarem coisas assim. E a alegria dele era ver a surpresa deles, porque muitas vezes o pai tinha saído para trabalhar cedo, eles nem viam o pai. Mas lembrava que o pai tinha feito uma coisa, eles ficavam surpresos com as coisas que o pai fazia. E eu imagino o coração daquele pai indo trabalhar e falando: quando os filhos acordarem, eles vão saber que eu estive ali, eles vão ver o meu amor, eles vão ver o meu cuidado, eles vão saber que eu estava ali com eles, eles vão saber que eu estou indo trabalhar, mas o meu coração ficou lá. Meu Deus, eu fico imaginando o coração de Deus, porque o próprio Deus diz: vocês que são homens,
tentam dar coisas boas para os seus filhos, ainda mais eu. Você imagina Deus querendo te abençoar, Deus querendo te guardar, Deus querendo te surpreender. Deus quer que todo dia você encontre balinha pendurado no varal. Deus quer que todo dia você se lembre que Deus lembrou de você. Irmão, tem um versículo que eu amo, que fala assim, que o Senhor estende a sua mão sobre nós todos os dias e se lembra de nós. Eu fico imaginando Deus, quando o sol está raiando, Deus estendendo a mão, e quando Ele estende a mão, Ele fala, porque a Bíblia diz que o nosso nome está escrito na palma da mão dEle. Eu lembro que Ele estende a mão e Ele, opa, Sandro, oh, eu abençoo meu filho Sandro nesse dia, ele vai viver um dia glorioso, um dia poderoso. Opa, Marta, eu abençoo a minha filha Marta, ela vai viver um dia de saúde, graça, vitória. Ele vai lá, oh, Mateus, oh, eu abençoo Mateus com graça, eu abençoo, oh, ele olha lá, vai falar, oh, a Ângela, oh, abençoo ela, oh, a Ângela, espera um pouquinho, oh, Miguel, chama uns anjos, desce lá na casa da Ângela, vai ser um negócio especial hoje lá, vai lá, vai abençoando. Irmão, é assim que Deus quer te surpreender, é assim que eu vivo a bênção e a guarda de Deus. Essa é a bênção para você. Se isso não for verdade, para que nós servimos a Deus? E ele continua dizendo assim, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Sabe, irmãos, o rosto aqui, que resplandece, fala de glória. Fala da glória. Outro dia perguntaram para mim assim, apóstolo, por que Adão e Eva estavam nus no jardim? A gente que... Ó, irmão, eu recebo cada pergunta. Eu falei, Deus criou eles. E eles tinham contato com Deus todos os dias. Deus estava com eles. Eles viviam um nível de glória como nenhum homem tinha vivido. E tamanho era o contato com eles que a glória de Deus dentro deles saía pelos poros. Então, quando eles olhavam para eles mesmos, eles não viam o corpo, esse corpo. O corpo estava lá, estava. Mas o que? A glória saía pelos poros deles. Quando eles olhavam, eles viam a glória. Eles não viam o corpo carnal. Eles viam a glória. Só foram ver o corpo deles como eles eram quando o pecado entrou neles. O pecado entrou, a glória saiu. Aí eles olharam o corpo carnal deles. Aí eles viram que estavam nus, diz a Bíblia. Moisés subiu um monte, ficou 40 dias com o Senhor no monte, num contato com Deus. E a Bíblia diz que Deus falava com ele como se falasse com um amigo. Olhando. A glória de Deus era tanta em Moisés, que quando ele desce do monte, a glória saía pelos poros do rosto de Moisés. O povo, quando olhava, o rosto de Moisés brilhava como o sol ao meio-dia. Quando a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre você, Ele está dizendo a glória do Senhor estará sobre você. Mas se a glória de Deus vir sobre você, você necessita de uma coisa: misericórdia. Porque se a glória de Deus vir sobre você, sem a misericórdia, a glória de Deus te consome. Porque a glória de Deus, irmão, ela é poderosa, ela é tremenda, ela é maravilhosa, ela é tudo isso, mas ela também vem com um peso de justiça. Ninguém pode chegar perto da glória de Deus em pecado, porque a glória de Deus mata. Apóstolo, quando o povo saiu do Egito, passou pelo Mar Vermelho, a primeira coisa que eles vão, e Deus tinha mandado ir, que eles fossem até o Sinai. Quando eles chegam no Sinai, o que acontece? O Sinai, aquele monte Sinai, pega fogo, diz a Bíblia que fumega, que pula. A Bíblia diz que teve terremoto, fogo, raio. Devia ter sido um show pirotécnico naquele negócio. Nem show sertanejo tinha tanto laser e coisa passando.
Quando o povo viu a glória de Deus, o povo deu um passo para trás, falou para Moisés: Moisés, vai você, porque se a gente pisar ali onde a glória está, nós seremos consumidos. Ah, irmão, a glória de Deus é poderosa, mas ela também tem que trazer em nós um peso. Ontem o pastor Felipe falava de Isaías. Quando Isaías viu, Isaías 6, quando ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e quando ele viu a glória do Senhor, quando a glória do Senhor se manifesta, quando Isaías viu a glória, sabe o que ele fez? Quando ele viu tudo aquilo, ele viu a glória de Deus, ele viu o que estava acontecendo, ele deu um grito: ai de mim que estou perecendo, ai de mim que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do impuro dos lábios. Quando ele viu a glória, ele falou assim: eu vou morrer. Sabe, irmãos, quando o Senhor está dizendo: eu resplandeço o meu rosto sobre vocês, eu trago a glória sobre vocês, mas eu também venho com misericórdia. Agora, o que é misericórdia? Misericórdia é o coração, é o meu coração se colocando no coração do outro e entendendo a miséria espiritual que aquele está vivendo. Compaixão é o meu coração entendendo o coração do outro e entendendo a miséria natural que aquela pessoa vive. Compaixão fala de coisas naturais, misericórdia fala de coisas espirituais. Quando o Senhor diz assim: a minha glória vai resplandecer, mas eu vou vir com misericórdia sobre vocês, Ele está dizendo: a minha glória vai vir, mas eu vou dar escape para vocês através da misericórdia. E quem é a misericórdia em nós? Quem é a misericórdia? O Senhor da misericórdia é Jesus. Nós só conseguimos chegar na glória através dele, porque Jesus, ele veio como homem, ele veio e ele entendeu as dores humanas, movido em compaixão, mas ele também entendeu as dores humanas, movido espiritualmente. Ele conheceu o que é sofrer nessa terra, passar nessa terra, ver o sofrimento do povo, dos homens nessa terra. Tanto ele viu, que quando ele viu Lázaro morto, ele chorou. Por que ele chorou? Porque ele achou: ai, Lázaro morreu, ai, tadinho do meu amigo. Não, ele chorou porque ele viu a desgraça que o homem chegou, porque o homem não foi criado para ver morte, o homem foi criado para ter vida eterna. Mas por causa da desgraça do pecado, o homem estava morto, e é isso que o coração dele doeu. Ele foi movido de compaixão. Quando ele olhou Jerusalém, quando ele está entrando em Jerusalém, ele olha para Jerusalém e ele chora, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes que colocar você debaixo das minhas asas, como a galinha cobre os seus pintinhos. E ele fala: vão entrar em você, vão destruir Jerusalém, vão acabar com essa cidade linda, a cidade do rei vai ser destruída. E 70 anos depois da morte de Jesus, Roma destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Jesus foi movido de compaixão, mas o Senhor foi movido de misericórdia. Quando Ele olhou para nós, Ele olhou para mim, olhou para você, e eu imagino uma reunião, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus olhou e falou assim: ó, a gente fez o homem, a nossa imagem e semelhança. Só que o homem se corrompeu, o pecado entrou. E agora, não tem jeito não. Vamos acabar com tudo, destruir e começar de novo. Aí eu imagino Jesus olhando, falando: pera, tem alguma solução? O único sangue puro para comprar a vida deles. Tem que vir, tem que passar, tem que ser homem, para cumprir tudo o que a lei estabelece, tudo o que eu mesmo estabeleci. Então, para salvar esse homem, tem que ter um coração puro, tem que ter um sangue puro, tem que ser homem, habitar no meio deles, viver no meio deles, ser movido de compaixão, mas também ter um coração de misericórdia. Jesus falou: eu vou.
Jesus foi movido de misericórdia, porque Ele colocou o coração dEle no nosso lugar, e o nosso coração no lugar dEle, e Ele, movido de misericórdia, falou: eu vou, porque eu quero resgatar esse homem. Quando eu entendo Jesus como Deus de misericórdia, eu vou conseguir olhar para o rosto resplandecente do Senhor, e a glória dele vem sobre mim. Quando a glória de Deus vem sobre mim, ela passa por Jesus e ela me toca para me abençoar. Agora, se a glória do Senhor vem e eu não estou em Jesus, a glória do Senhor, ela me consome. Irmãos, os 2 filhos de Arão levaram fogo estranho, e a glória de Deus o matou dentro do tabernáculo. Uzá tocou na arca, e a glória de Deus matou Uzá. No Velho Testamento, sim, Ananias e Safira. No Novo Testamento, dentro da igreja, a glória de Deus veio sobre eles, porque tentaram enganar os apóstolos, mentindo. E a glória de Deus matou os 2. Quem está entendendo isso? A glória de Deus pode me matar? Olha aqui para mim, pode. Apóstolo, mas será? Ou Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Quando o rosto do Senhor resplandece sobre você, Deus está dizendo: vem para mim pela misericórdia. Porque quando a glória de Deus vem e passa pela misericórdia de Jesus na nossa vida e toca, irmão, produz tremendas coisas. Porque do mesmo jeito que eu estou dizendo que a glória pode matar, a glória nos abençoa de uma maneira que você não tem ideia. Quando a glória se manifesta, irmão, sabe uma coisa que eu tenho aprendido? Que o que atrai as pessoas para a igreja é a glória. O que atrai as pessoas dentro da igreja, quando elas veem a glória de Deus manifesta. Sabe o que atrai as pessoas até você? É a glória de Deus em você. É quando as pessoas olham em você e vê que há algo diferente em você. Sabe o que está em você? A glória de Deus está dentro de você. Teu rosto está brilhando. Às vezes fraquinho, mas está. Às vezes está um brilhinho 6 volts. Tem crente, irmão, que parece vagalume. Ora brilha, ora some. Ora brilha, ora some. Ora brilha, ora some. É melhor ser 6 volts, um brilhinho, mas está toda hora ali. Olha para o irmão e fala: não seja vagalume. Mas a bênção continua. Ele fala: que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê paz. Levantar o rosto era uma atitude do rei. O rei levantava o rosto. Quando o rei ia julgar uma causa, geralmente o rei nem olhava para o réu. O réu estava ali, o rei estava aqui. Eles colocavam ali o réu, contavam para o rei o que era. Quando o rei olhava para o réu, ele olhava assim: pecador, né? Pisou na bola, né, nego? Cara feia. Aí fazia assim. Lembra dessa cena? Lembra do filme do Imperador, aqueles filmes do Gladiador? O imperador levantava o dedão lá e ficava, morria. Quando ele fazia assim, ficava vivo. O rei era a mesma coisa, ele estava com a cara ali, alguém falava com ele e olhava com a cara feia. Nem levantava o rosto. Agora, quando a causa era o rei levantava o rosto, o rei olhava. Aí sabia que estava sendo liberto, sabia que estava saindo daquilo, o rei olhava. Sabe, irmãos, quando você vai estudar a raiz do levantar o rosto, não é simplesmente fazer isso, mas é fazer isso. Sorrir.
Quando eu li isso essa semana, gente, eu fiquei imaginando Deus olhando para a gente, diante do diabo. O diabo lá, esse aqui é pecador, esse aqui fez isso, tal, blá, 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 um monte de pecado seu, pecado velho, pecado novo. Imagine o Deus olhando para o diabo, sei, tudo isso? Quero falar uma coisa para você, Satanás, olha aqui para mim, olha para nós. Já foi perdoada, arreda de mim antes que eu mando fogo para você, corre para o seu lugar lá. Já foi perdoado. Ele levanta o rosto e ele olha para nós e fala: eu libero o shalom sobre você. Consegue entender, irmão? Ele está dando um shalom. Shalom é muito mais do que paz. Shalom é ser abençoado em todas as áreas da nossa vida. Shalom é ser próspero em tudo que eu fizer. Shalom é ser abençoado. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom é isso. É o sorriso do rei, quando ele levanta o rosto e ele nos dá shalom. Irmão, você consegue entender Deus de manhã, levantando a cabeça, olhando para você, dando um sorrisão e falando: shalom. O que pode ser ruim nesse dia? O que pode ser ruim nesse dia? Ele olhando e dando um sorriso para você, fala: tudo que você fizer vai ser bom, meu filho. Essa é a bênção. E ele fala assim: quando você fizer isso, vocês vão colocar o meu nome sobre o povo. Irmão, aí a coisa ficou séria. É o nome de Deus que você representa. É o nome de Deus que está em você. Abra a Bíblia comigo em Isaías 44, 5. Eu mandei vocês abrirem número, não li, né? Mas eu vou ler depois. Estou terminando. Isaías 44, 5. Diz assim: um dirá, olha só o Senhor, eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Sabe o que o Senhor está dizendo? Quando ele termina a bênção, o sacerdote terminava a bênção, ele estava dizendo assim no final: e assim, o nome de Deus estará em você. Quando eu tenho o sobrenome de Deus, e o sobrenome de Deus é Israel, por quê? Porque o próprio Deus, Ele mesmo se intitula o Deus de Israel. Israel é sobrenome de Deus. E ele está aqui, é o que diz o texto, e ele está dizendo: eu coloquei o meu sobrenome em vocês, para dizer o quê? Vocês têm direito, vocês são herdeiros, vocês são filhos, eu adotei, peguei, criei, é meu. Você tem o sobrenome dele. Sabe, no mundo espiritual, quando olham para você, vem um sobrenome. O diabo, quando olha, Sheraton de Israel, o diabo olha e fala: isso aí é do homem lá, não dá não. Aí vai olhar lá, Wagner de Israel, isso aí também vai mexer com ele, o pai dele é bravo. O que Deus estava dizendo para o povo é: meu sobrenome está em vocês. Vocês levam a bênção, vocês são dono de tudo e ninguém toca em vocês, porque se tocar em vocês, eu entro no jogo.
Você consegue entender o que é a bênção? Você consegue entender que a bênção sacerdotal que é liberada todo culto daqui, não é o final do culto, não é a frase de final de culto, é a frase que te abençoa, que te alinha, que leva você a uma dimensão que você não está imaginando viver. Quando acaba o culto, devia falar: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a paz. Assim o nome do Altíssimo está sobre você. Essa é a bênção sacerdotal e poderosa para você, que alinha a tua vida, tua semana, que te leva a uma proporção espiritual que você nem imagina. Então não banalize, não ouça de qualquer jeito. Não é na hora que o pastor vai liberar isso que começa a guardar a Bíblia, guardar a bolsa, acabou o culto, vou embora. Não, irmão, é nessa hora que você tem que erguer a mão e falar: recebo, 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 recebo. Como diz a bispa Ana, né? Pôr a mão em posição de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Recebo, recebo, recebo. Que o Senhor resplandeça a glória sobre ti. Recebo, recebo, recebo. Que Ele levante o seu rosto e vos dê a paz. Glória, 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 glória. E o nome dele está sobre você. Glória. Agora estou cheio para ir embora. Agora eu vou. Aonde eu pisar vai ter fogo. Mexe comigo para eu chamar meu pai. Fala de mim, porque meu sobrenome tem o nome dele. Quem está entendendo o que é a bênção? É essa porção que Deus tem para você. Então fique em pé e vamos orar. Feche os teus olhos por um instante. Deixa essa palavra entrar em você. Por um minuto, olhe para dentro de você. Pare com tudo o que você está fazendo. E olhe para dentro de você. Pare a tua bênção, pare a tua mente agora. E fale com Ele. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero essa bênção para mim hoje. É uma bênção que o Senhor me dá todo dia, Senhor, e eu não sabia disso. Senhor, eu imaginava que era uma bênção, que era algo que vinha, mas eu não tinha ideia da dimensão que isso faz na minha vida. Senhor, eu quero que essa palavra seja e arda meu coração todos os dias. Eu quero levantar todos os dias, entendendo que o Senhor me abençoa e me guarda. Todos os dias, entendendo que o Senhor resplandece o seu rosto sobre mim e o Senhor tem misericórdia de mim. Eu quero, Senhor Deus, entender que o Senhor levanta o seu rosto e o Senhor me dá o shalom. Eu quero entender, Senhor, que eu tenho o seu sobrenome no meu nome e isso faz toda a diferença na minha vida. Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir que a palavra de hoje escreve com fogo no coração do teu povo. Senhor, que o povo não esqueça, que não perca a bênção. Senhor, Israel, depois de tantos anos, milhares de anos, eles ainda entendem o valor dessa bênção. Todos os dias, Senhor, os rabinos liberam essa bênção sobre Israel. Todos os dias, na viração do dia, homens em todo o mundo liberam sobre o povo de Israel essa bênção. E não é à toa, Senhor, que eles são um país tão pequeno, mas são tão poderosos sobre a terra. Senhor, não é à toa que esse povo, Senhor, aonde põe a mão o Senhor prospera. E até mesmo nós, que somos enxertados nessa videira, temos por ordem de Deus abençoar Jerusalém todos os dias. Senhor, porque essa bênção ela é poderosa e tremenda. Senhor, eu quero abençoar o teu povo, a todos que estão aqui,
aos que estão ouvindo essa mensagem, aos que estão assistindo, como apóstolo, como profeta, como sacerdote, na casa de Deus, sobre a tua vida. Eu quero declarar, e eu estendo a minha mão sobre você, que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E assim, o nome do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa. E essa é a bênção do Altíssimo, em nome de Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Se você recebe, aplauda esse Deus e recebe essa porção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.